A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente, estamos juntos para mais um programa Pense e Repense. Se você puder, neste momento, já passe imediatamente o link, né? Compartilhe exatamente esse link agora aqui do YouTube com outras pessoas, para que assistam neste exato momento uma mensagem que nós queremos compartilhar com a sua vida e com o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se a partir de agora, dê o seu like e abençoe a vida de outras pessoas compartilhando as mensagens que nós temos aqui. Nós temos recebido, graças a Deus, sempre muitos testemunhos, muita gente compartilhando e comentando que tem recebido da parte de Deus coisas importantes como respostas para as suas vidas, não é? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje, o tema da palavra é esse. Quem é aquele que caiu? Quem é aquele que caiu? Deixa eu ler um texto da palavra de Deus aqui para você, que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 26, os versículos 31 em diante. Mateus, capítulo 26, versículos 31 em diante. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quem é aquele que caiu? Sabe, eu acho que a resposta objetiva, dura, crua, é a seguinte: aquele que pensava ser forte demais. Eu acho que esta é a pessoa que cai. Aquele que pensa que nunca vai cair, porque é forte, porque é mais esperto, porque é mais inteligente, porque aquilo acontece com aquele, mas com aquele outro também, mas comigo não. Quando a gente começa a se achar, é que a gente se perde. E eu acho que esse foi o problema de Pedro. Sabe, quando Jesus começou a falar de uma perseguição iminente, quando ele começou a falar que estava bem perto de todos os sofrimentos que ele já havia dito aos discípulos em outros momentos que iria acontecer. Aí nesse momento Pedro, não acho que falou por falar, não acho que falou por um coração maldoso, mas falou por imaturidade, falou por falta de conhecimento de uma pessoa que nós não podemos não conhecer, a gente mesmo. Ele mostrou que não conhecia a si mesmo. Faltou a ele autoconhecimento. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não podemos ter de nós mesmos um pensamento mais elevado do que o real, do que a verdade, do que de fato somos. E foi isso que Pedro fez. Ele pensou de si mesmo algo muito maior. Por isso, olha só o que ele diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E quando ele disse isso, Jesus disse: asseguro-lhe
que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Quer dizer, mesmo Jesus dizendo isso, olha o que Pedro respondeu: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Quer dizer, mesmo diante da palavra de Jesus, do alerta de Jesus, ele continuou achando que ele era, sabe, a Coca-Cola no deserto, o último biscoito do pacote. E esse é um grave problema na nossa vida. Quando nós achamos que nós somos demais, quando nós achamos muita coisa, como eu disse, quando nos achamos é que nos perdemos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, olha só isso. Deixa eu ler isso para você aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vamos lá. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em outra tradução diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, aqui está deixando claro que não é nem a pessoa que está em pé. Quem está em pé, cuide para que não caia. Não. É um pouco pior. Ele está dizendo, aquele que julga, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, lutar contra esse orgulho, lutar contra essa arrogância, é um grande desafio para todos nós. E talvez existem momentos que a gente está sendo arrogante e não está percebendo. Existem momentos que a gente está sendo pretensioso e não está percebendo. Existem momentos que a gente está se achando e não está percebendo. As nossas atitudes é que mostram se a gente está sendo uma pessoa arrogante ou não. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não consulta a Deus, o que a gente está fazendo? A gente está sendo arrogante. A gente está arrogando para si um poder que a gente não tem. Por exemplo, o poder de saber do amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Ele é que sabe o dia de amanhã. Ele é que sabe o que vai acontecer amanhã. Tiago, ele fala sobre aquelas pessoas que estão dizendo assim, porque amanhã eu vou sair e vou fazer, e vou viajar, e vou planejar. E ele diz, você não pode fazer isso. A vida é como se fosse um vapor que agora existe e daqui a pouco não existe mais. Antes de você fazer qualquer coisa, você deve dizer assim, se Deus quiser. Então, você percebe que o homem pode estar sendo arrogante até sem perceber. Mas, infelizmente, ele está sendo arrogante. Só não está percebendo. Com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Quando você faz alguma coisa e não ora a Deus, quando você faz alguma coisa e não busca em Deus, você está sendo arrogante, acredite. Você está achando que você é o cara, você está achando que você está em pé. E aí vem Paulo e diz, cuidado, você que está pensando em estar em pé, cuidado para você não cair. Então quem é aquele que cai? Aquele que pensa que está em pé. Quem é aquele que cai? Aquele que é arrogante. Quem é aquele que cai? Aquele que se acha. É esse que está perto de cair. E é muito comum que você, nesse momento que está me ouvindo, você está pensando, é verdade, viu, pastor? Aqui em casa tem uma pessoa aqui que devia estar ouvindo isso. Aquilo que você falou de compartilhar é importante, pastor. Já vou compartilhar isso aqui com tal pessoa que precisa ouvir isso. Mas e você? Será que você também não está precisando ouvir isso, não? Será que essa palavra não é diretamente para você? E a gente está achando que é para outra pessoa, porque o outro é arrogante, porque o outro se acha, porque o outro acha que está em pé. E você? Será que isso não está acontecendo com você? Então, antes de você compartilhar, que essa palavra seja para o seu próprio coração e leve você a pensar e refletir, meu Deus, será, Pai, que eu estou sendo como Pedro, achando que jamais vai acontecer comigo, que eu sou o cara, que comigo isso jamais aconteceria,
e de repente estamos até apontando para a vida de outra pessoa. Olha que coisa feia que aquela pessoa fez, isso eu jamais faria. De repente você até não faz isso ou faz coisa pior. Porque você está achando que você está em pé, porque você está achando que você é melhor do que os outros. E nós não somos. Não somos, somos falhos. Eu tenho certeza que uma das coisas que mais atraiu o coração de Deus para Davi, a ponto da Bíblia dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus, era exatamente isso. Davi não era um cara que se achava. Sabe, de repente, diante de uma grande falha de Davi, ele foi entrando assim numa cidade, na verdade, fugindo do seu filho que queria matá-lo, e aí um homem começa a falar um punhado de coisa contra Davi. Aí os seus comandantes, quer que a gente faça esse homem parar agora? Quer que a gente mate ele? Quer que ele se cale? E Davi falou assim, não. Deixe que ele fale. Porque o que ele está falando aí pode ser uma verdade. Realmente ele está certo no que ele está falando. Você entende como é que era Davi, o homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus? Ele não era um cara arrogante. E quando ele tinha uma crise de arrogância, logo ele ia para o pó, reconhecendo quem ele era, pequeno diante do Senhor. É isso que a gente também precisa fazer. Quem é aquele que caiu? Aquele que achou que jamais iria cair. Quem é aquele que caiu? Aquele que acreditava demais no seu próprio entendimento, nas suas forças, ou na sua riqueza, no seu status quo. Essa pessoa é a que cai. Quem é aquele que permanece em pé? Aquele que é sustentado pelo Senhor. É esse que permanece em pé. Aquele que é sustentado pela destra poderosa do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pedindo a tua bênção sobre a vida de todos os teus filhos, em especial aqueles que estão passando por perto de armadilhas e talvez não estejam percebendo. Aqueles que estão passando bem na beirada de um precipício e não estão percebendo. Estão perto de cair em pecado, de cair por causa da sua arrogância, de cair por causa dos inimigos, por causa das armadilhas, e essa pessoa não estava se dando conta. Acreditando demais em si mesmo, no seu conhecimento, na sua experiência, nas suas forças. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que enquanto ainda há tempo, essa pessoa abra os olhos e possa segurar nas tuas mãos, sabendo que somente no Senhor é que podemos permanecer em pé, sustentados por Ti, pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Sustenta-nos, ó Deus, com a sua mão direita poderosa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.